Parece, sei lá, uma qualquer. Como é que você deixou que fizessem uma coisa dessas? Era comigo. O mínimo que ele dizia. Gritava coisas horrorosas. Estava transtornado. Uma fera. Enrolou a revista e atirou com muita raiva contra a parede do nosso apartamento. Sentia-me péssima, muda, paralisada. Tentava resmungar alguma desculpa, mas não saía mais, olha aqui. Seria inútil qualquer argumento. Calei. E dia pior não poderia haver. Bem na semana em que ele ia começar tudo de novo na sua carreira. A semana do Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos. A revista que ele folheava raivosamente 10, 20 vezes até arremessar na parede era a última edição de Caras, que saiu na quarta-feira. Eu era capa. Um longo ensaio fotográfico de 12 páginas, fotos grandes, belíssimas, feitas pelo Fábio Cabral. Às vésperas do Grande Prêmio do Brasil, Caras apresentava em grande estilo a namorada do maior de todos os ídolos nacionais. Esperei que ele serenasse, se é que era possível. Falei calmamente. Minha vida inteira eu trabalhei assim. Não é nenhum mistério para mim chegar diante de um fotógrafo e posar, fazer caras e bocas. Trato meu trabalho de uma forma absolutamente profissional. Preciso de dinheiro e preciso trabalhar. Mas ele voltava a revirar a página por várias vezes a revista Caras e apontava aqui e ali e voltava a se sacudir de irritação e berrava. Você precisa entender que não é mais a mesma Adriane. A coisa estava feia. Ele jamais me chamava de Adriane, só de Drica. Você hoje é a minha namorada. Mas o que te desagradou, as fotos, o texto? A merda toda, as fotos especialmente. Minha convicção e minha sinceridade me davam força para enfrentar o desafio, mesmo que eu tivesse, naquele momento, que recuar taticamente até o domingo da corrida. Dei um passo para trás. Tá bem, eu errei. Eu não precisava ter me exposto. Se eu estivesse no seu lugar, talvez reagisse do mesmo modo. Peço desculpas, mas se você quiser terminar nossa relação por causa deste episódio, aproveita sua raiva e vá em frente. Termina. Tinha um travo de choro na garganta, mas fiquei firme para não chorar. Propunha um fim no nosso namoro, mas meu coração estava do tamanho de uma ervilha, gritando não, não e não. Sair dali seria mergulhar num abismo sem fundo. Eu sabia disso. De repente, vi que caíam as lágrimas dos olhos dele. Nunca duvidei do seu caráter. Não é isso, disse ele. Disse simplesmente que não gostei e não gostei, e é só isso. Trocamos um olhar em que senti uma faísca de um amor. Na verdade, nenhum de nós queria perder. As feridas estavam expostas, mas em silêncio, com uma cumplicidade sem palavras, nos demos um tempo. Fomos deitar. Engraçado que naquela noite, sem nada combinado, trocamos de papel. Quem subiu o zíper do uniforme fui eu. Ele que não dormia, dormiu, e eu não preguei os olhos. Viu acordar cedo, pois a quinta-feira já era dia de muitos compromissos. Assistiu fazer a barba, ele se aproximou da cama, me deu um beijo de tchau e disse, a gente se fala depois. Foi ele pisar fora de casa para eu desabar. Chorei tudo que eu tinha direito. De repente, a minha cabeça ficou muito clara. Acho que tenho razão, mas a minha razão que vá para o inferno. Foi em casa que aconteceu toda a explosão. Eu já tinha visto, emburrado, cabisbaixo. Era o jeitão dele mostrar a sua contrariedade. Conhecera e aprender a conviver com isso, respeitando o time da crise dele. Sem entrar na paranoia de que a culpa era minha ou a culpa era dele, ou se ele tinha se enchido de mim. Mas discutir daquela forma nunca. Ainda assim, eu pensava primeiro nele. Meu Deus, ele vai ter corrida. Ele não pode ficar assim. Olho para trás e vejo que muitas coisas se juntaram ali naquelas páginas de revista. Tirem fora a tensão da semana, muito compreensível. Mas havia uma surpresa, de repente, de ele me ver de novo como modelo. Depois de uma sumida legal que eu tinha dado das páginas e dos outdoors, talvez, inconscientemente, eu quisesse lembrar. Tenho um trabalho, tenho uma profissão. Eu sou ciumenta, embora disfarce. Ele é ciumento, pensei. Ciúme de namorado. Isso passa. Acalmou mamãe, sempre discreta quando liguei na manhã posterior à tempestade. Normal, coisa de quem gosta da gente, reforçou a Nádia, minha amigona do Rio de Janeiro. Outra a quem recorri por telefone pedindo colo e luz. O que ele próprio, de certo modo, me reconfirmou antes de sair para o primeiro treino oficial, na sexta-feira, 25 de março, já acalmada a fúria. Me faz só um favorzinho sobre aquilo. Vai na revista e pede todos os cromos. Todos. Quero guardar para mim.
Mas hoje eu dou outro desconto ao descontrole do Beco. Uma lição que ele sempre quis me ensinar, eu reconheço. O perigo que a celebridade acarreta. Eu já estou calejado, dizia ele, alertando para as cascas de banana que os invejosos gostam de botar no caminho dos que ganham fama e respeito. Mas você, que é menina, preste atenção para não se machucar. Melhor tempo na sexta-feira, pole position. Naquele sábado em que fomos de manhãzinha, ele e eu, o Fábio, primo dele, a esposa Anice, além do piloto Nelson, os 5 no mesmo helicóptero para Interlagos. Ele ia chegando lá, segundo a segundo, conquistado na pista, e eu gemendo dentro do meu sentimento de culpa silenciosa com meu zíper lacrado, jeito besta de comemorar um ano de convivência. O Braga, sempre o Braga, me alertou. O homem tá uma fera, garotinha. Aí veio o domingo do GP, e aquela realidade prevista por ele deu-lhe uma rasteira. A poucas voltas do final, se é que eu o conheço, a rodopiada da Williams num ponto meio bobo foi até melhor. Seria um castigo subir no pódio do Brasil em posição de inferioridade diante do alemão. Cheguei em casa antes dele. Ayrton esperou horas para o autódromo esvaziar e sair em relativa liberdade. Chega o Ayrton, ainda cansado, vem para junto do sofá e senta no meu colo. Meu coração esguichava de alegria. Já estava pensando em outra coisa, o lançamento na terça-feira da marca Audi, o que ele passaria a representar no Brasil. Fomos para o quarto. Ele estava exausto. Foi horrível dormir sem falar com ele. Pelo sim, pelo não, estava louca para acertar os nossos ponteiros. Mãe, eu preciso falar. Lá estava eu de novo no dia seguinte alugando os ouvidos da dona Emma. Seja forte, minha filha. Espero o que for preciso esperar. O momento é todo dele. A frustração da derrota não tirou a animação de um único dos 1000 convidados na festança da Audi. Antes de me pegar em nossa casa, ele queria saber da minha roupa. Linda, eu quis ser vaga. Linda como? Quero ver. Era um vestido preto de veludo alemão totalmente fechado. Ayrton estava relax. Subiu no palco com a surpreendente tranquilidade de um locutor. Fez um discurso lindo. O meu timidozinho me espantava. O fato é que já fazia algum tempo em que eu sentia ele curtindo uma coisa nova na vida, ver crescer aquele seu lado empresário. Ayrton era senhor de si mesmo. Isso devia incomodar a quem o queria sempre menino, tímido e submisso. Naquela noite, do lançamento do Audi, depois de nos trocarmos, depois daquela formalidade toda do que tal a festa, achei que era hora de falar sério. Ele apagou a luz e eu pedi para ele acender. Tive pensando em tudo e preciso falar com você de novo. Iniciei, calma. Vi aonde errei, reconheci o meu erro. Mas e você? Você perdeu a razão? Por que você fez aquilo? Desculpa. Ele pela primeira vez usou a palavra-chave. Eu não precisava falar daquele jeito. Eu estava chateado e muito nervoso. Fui muito correta até agora, continuei. O nosso relacionamento ainda pode ser normal daqui para frente? Você coloca uma pedra em cima de tudo isso? Uma pedra não. Coloca uma montanha. Esquece. Adoro você. E me sapecou um daqueles beijos que me levaram à loucura. Me senti em família, como sempre, no fim de semana que passamos na fazenda em Tatuí. Daquela que seria sua última visita aos 2 lagos. Combinamos ali nossos próximos passos. Eu ficaria evitando uma viagem desgastante em um lugar incerto. E aí sim, a partir de Imola, 1º de maio, e toda a temporada europeia até Estoril, em setembro, ele queria me ter por perto. Seria uma separação de quase um mês. Nunca tinha acontecido isso conosco. Por uma boa razão. Em São Paulo, eu ia cair de cabeça num curso de inglês. Gênero e imersão total, no Berlitz. Era um prêmio e uma responsabilidade. Ayrton, visivelmente, investia em mim, em meu futuro, em minha companhia. Lá do Japão, ele ligava todos os dias com a mesma pergunta. E o inglês? Como é que está? Um dia, o telefone me despertou às 6 da manhã e ele tinha uma surpresa para mim. Você já foi à banca? Pô, Beco, essa hora? Então vai. Era o sinal definitivo do sacode a poeira e da volta por cima. Na capa de caras, nós dois, ele e eu, fotografados numa das nossas últimas temporadas na Fazenda Tatuí. Muitas fotos, os dois abraçadinhos ao pôr do sol, a cavalo, passeando de mãos dadas. Ele tinha liberado as fotos para a mesma revista que tinha sido nosso drama. A mensagem era mais um pedido de desculpas. Ele assumia de público, sem nenhum constrangimento, o nosso romance.
Aquele 3 de abril em que o vi pela última vez me encheu de certeza de um relacionamento novo, maduro e feliz que se instalava entre nós depois daquele terremoto todo. Estávamos de bem com a vida. Tivemos a tarde toda para, no apartamento da Paraguai, falar, rir, relaxar, amar, como talvez nunca tivéssemos nos amado. Foi um dia especial. Nem eu nem ele havíamos de desconfiar por quê. Levei-o à Cumbica no meu Fiat e tínhamos ainda meia hora para gastar. No carro, papo gostoso, abraços e beijos. Ele se despediu com aquele sorriso gostoso. Estou de olho em você, garota. Eu também estou de olho em você, garotinho. Já estou com saudades. Todos sabem que a infalível dobradinha Williams Senna foi atropelada pelo inesperado. No Grande Prêmio Brasil, por exemplo, Michael Schumacher em uma derrapada bem esquisita. No GP de Aida, no Japão, no qual ele tinha tudo para vencer, por uma situação que eu faço questão de abrir aspas, para mostrar o grau de irritação dele quando ele me ligou. Você não sabe, Adriane, o que é fazer uma viagem longuíssima como esta, trabalhar feito um louco em cima do carro para vir um debilóide e bater na traseira do seu carro, antes mesmo de você completar a primeira volta. Você não tem ideia de como eu fiquei. Você não tem ideia o que é esse sentimento. Tinha sim. Eu sabia o que significava para ele perder. Sabia o que significava perder daquela forma, sem sequer ter a chance de se pôr à prova. Eu ficara acordada de madrugada, sofrendo com o fuso horário, porque sabia quanto aquela prova em Aida significava para ele. Minha mãe estava ao meu lado, solidária, no apartamento da Rua Paraguai. Houve a cacetada do Mika Hakkinen. Desliguei a TV. Respirei um pouco, liguei de novo. Ayrton estava tão louco de raiva que nem cumpriu aquele seu ritual de sempre. Foi embora de capacete e tudo na cabeça. A prova foi dia 17 de abril. Eu tinha um motivo a mais para torcer por ele naquela vitória. Queria de presente de aniversário. Dia 18, eu atingiria a minha maioridade. Pela primeira vez, o melhor motivo da minha alegria estava a milhares e milhares de quilômetros de distância. Busquei o colo da mamãe. Corri ao shopping para me dar presentes. Fui para o apartamento na expectativa daquele telefonema. 10, 11 horas, meia-noite, nada. Foi o aniversário mais triste da minha vida. Por algumas horas, quero dizer. Às 6 da madrugada, o telefone da cabeceira tocou e aquela voz conhecida, aí já totalmente beco, sem nenhum sinal de ressentimento do Senna. E ele gritou: "Parabéns, como foi seu aniversário?" Como você acha que foi? Se a pessoa mais importante da minha vida não me ligou, não me deu notícia, rebati. Ele se desculpou, trabalho, preocupações, reuniões, fuso horário. Adriane, de forma nenhuma eu quero que você pense que eu esqueci. Eu vou te dar todos os presentes do mundo. Quis saber como ele se sentia com os resultados adversos. 20 pontos atrás. Não há de ser nada. A próxima é minha. Na próxima, na Europa, eu estaria com ele. Não vejo a hora de você chegar aqui, ele me dizia ao telefone. Tinha perdido o meu último medo, o de namorar um mito, uma instituição, o de ter de reparti-lo com o mundo. Na verdade, meu namorado era um homem, e esse eu tinha só para mim. Você pode imaginar o que é receber um telefonema do Ayrton Senna e de repente ele desabar a chorar? Soluçava, chorava. Suas palavras, embora nítidas e claras, eram interrompidas por longos silêncios, que pronunciavam lágrimas e desespero. Seu choro tinha sempre a ver com o sentimento de injustiça. Mas aquele era um choro convulsivo, infantil, que me deixava em pânico. O que houve? O que houve? Eu tentava entender. Era sábado, 31 de abril de 94. Tinha chegado à Quinta da Luísa e do Braga em Sintra, pouco depois do almoço. Nem me incomodei em fazer as malas, porque o meu destino era o Algarve. Naquela mesma noite eu pegaria um avião para o Faro e iria para a nossa casa do condomínio da Quinta do Lago. Era uma bagagem e tanto. A ideia era essa, acompanhar com ele todos os 5 meses da temporada europeia. Eu sonhava com a hora de envolvê-lo nos meus braços na noite de domingo em nossa casa, depois da prova de Imola. Eu mal podia esperar. Mas aí ele me surpreende com aquele seu profundo abatimento na véspera.
assim que eu cheguei a Sintra. Que bom escutar sua voz. Ele tentou se consolar. Mas me conta como é que estão as coisas aí. Está tudo uma merda. Só então eu fiquei sabendo do acidente do Rubinho Barrichello. Uma merda, repetia e soluçava. O caso do Rubinho? Não. Um austríaco. Menino. Segunda corrida dele. Bateu e morreu. Eu vi. Morreu na minha frente. E o pior é que eles estão dizendo que ele morreu no hospital. E ele morreu aqui. Eu vi. De repente, de dentro do seu sincero descontrole, brota a maior de todas as surpresas para mim. Sabe de uma coisa? Eu não vou correr. Demorei até para entender. O quê? Não vai ter corrida? Como, Adriane? Você não conhece eles? Estávamos todos ansiosos e nervosos. Fazia 12 anos que a Fórmula 1 não provocava uma morte em plena pista. Nos telejornais, as entrevistas deixavam entrever a surpresa, a tensão e a possibilidade do cancelamento da prova. Mas na minha cabeça ecoava aquela frase final do Ayrton, aquela: "Você não conhece eles?" Infelizmente, o show tinha que prosseguir. Peguei o avião para o Algarve com a alma bem mais leve. Juraci, a caseira, me buscou. Fizemos planos para a recepção do dia seguinte e só então me recolhi. Sentia tanta falta física dele, depois desse mês de distância, que abri os armários do nosso quarto, o closet dele, e afaguei as roupas, em busca do seu cheiro masculino. Ao sair do banho, o telefone voltou a tocar. Atendi no banheiro mesmo, me espreguiçando sobre o tapete. "Becão, você está se sentindo melhor?" Ele não chorava, mas a sua voz era um fiapinho. "Olha, a minha cuca está no pé." O Braga, o Léo e o Galvão, era o Galvão Bueno da Globo. "Eles estão aqui, graças a Deus. Saímos para jantar, conversamos muito e eu estou melhor." Tradução: ele ia correr. E ia correr para vencer. "Olha, eu estou preparado para sentar no carro e acelerar fundo", me disse. Seu generoso coração preparava em segredo uma surpresa. Em vez da bandeira do Brasil que ele acostumava acenar nos dias de vitória, ele já tinha se encarregado com um amigo de conseguir uma bandeira da Áustria. Seria sua homenagem ao infeliz Ratzenberger. Soube depois, pelos amigos, pela imprensa, que a prova de Imola esteve por um fio. Ayrton deu declarações públicas, denunciando a insegurança do circuito e lamentando muitos acidentes. Aí falamos de nós, falamos de saudades, de amor, trocamos juras apaixonadas. De repente ele me disse o seguinte: "Eu tenho muito a te dizer, a te propor, a te oferecer", prosseguiu. "Devo estar aí mais ou menos às 8h30 da noite. Quero passar a noite em claro e nós vamos conversar até o amanhecer. Quero te convencer de que sou disparado o melhor homem da sua vida." Ri com aquele comentário inesperado. "Como? Você nem conhece os outros namorados que eu tive?" Brinquei. "Eu vou te provar que eu sou o melhor." Se for preciso, eu entro na fila como qualquer fã. Na minha catatonia, as ideias se embaralhavam. Mas nessa ideia eu tentava me apegar com todas as forças a, por exemplo, de estar preparada psicologicamente na chegada ao Brasil. Para que desse o que viesse. Eu não falava, eu não comia, eu não reagia. Simplesmente tinha me deixado ficar na poltrona de um avião junto a Luiz e ao Braga. Menos de uma semana atrás, eu tinha ido a Portugal carregada de planos e de felicidade para me encontrar com ele. Agora voltava a São Paulo para enterrá-lo. Será um exagero dizer que foi a mais longa e angustiante e a pior viagem da minha vida? Não entendia, não acreditava, não me conformava. Imaginava que o caixão tivesse ao menos um vidro, uma tampa, qualquer coisa que me fizesse vê-lo, senti-lo pela última vez. Estava completamente lacrado. Senti uma decepção, um frio na espinha. A bandeira do Brasil em cima, que para mim a questão continuava sendo uma só.
como tomar contato com a verdade da sua morte. Nunca houve nada comparável no Brasil. Não há de acontecer tão cedo, nada parecido no mundo. O luto nas ruas, os carros estacionados sobre os parques e gramados, a cidade parada. As pessoas em pranto, garotos, adolescentes, velhos, todos entregues a um choro sem inibição. Todos improvisando qualquer emblema que expressasse o luto coletivo. A homenagem última ao herói emanava o bem e o mal, pacificava os inimigos, impunha a unanimidade da tristeza. Quem dera ele soubesse disso. Comigo era o primeiro espanto do reconhecimento, depois a gritaria desenfreada. É ela, a namorada, a Adriane. Quando, escoltada por 5 seguranças, entrei no salão do velório por onde desfilavam 8.000 pessoas por hora. A minha dor mudou de qualidade. Percebi o tamanho que Ayrton tinha para toda aquela gente. Sabia que era amado, mas desconhecia o quanto. Ele era meu, mas era também de todos os outros. Talvez o meu estado catatônico tenha me salvado de dores maiores. Imóvel, acompanhada apenas de minhas lágrimas, ou de uma amiga ou outra que me vinha dar a mão. Eu me mantive no mesmo lugar, dia e noite. Eu me sentia olhada, vigiada. Por sorte, estava muito desligada. Tinha muita conversa em volta e eu não ouvia nada. Foi duro me conter. Diante do caixão, quantas vezes eu não senti vontade de perder a compostura e de me arremessar sobre ele, de gritar, de berrar, de espernear. Mas havia uma outra Adriane que me puxava para trás. Aquela que, mesmo com uma enorme chaga latejando no coração, assistia a um teatro, da qual ela não fazia parte, não queria fazer, não tinha forças para fazer. Já era noite e a família de Sena se retirara para descansar. Alguém se aproximou de mim e propôs: vai você também. Será um dia duro amanhã. Descansar hoje? Eu tenho o resto dos meus dias para descansar. De madrugada, eu não tenho bem ideia da hora, se era 1h30 ou 2h da manhã. Alguém cerimoniosamente tocou no meu ombro. Tem um senhor te chamando lá fora. Um senhor. Sim, Frank Williams. Eu me aproximei e ele me disse, não com sua boca, mas sim com a sua alma: I am very sorry, Adriane. Ainda de madrugada, recostei no sofá escondido por um dos tapumes atrás do caixão, enquanto a multidão continuava seguindo sua romaria. Entorpecida depois de 5 noites insones, eu saboreei a primeira sensação de algum alívio espiritual. Não era sequer sono, mas as imagens que me rodopiavam pela cabeça na minha vigília sonolenta evocavam um Ayrton vivo e emoções bonitas que tínhamos vivido. Quando de madrugada, alguém me arrastou para o Maxud Plaza, onde estavam hospedados o Braga e a Luísa, com o argumento de um banho e recuperar as energias para o pior de todos os momentos, aquele do enterro. E eu me deixei levar. Na portaria, rabiscado naquele papel timbrado do hotel, eu recebi essa mensagem: ouçam, por favor, porque é muito, mas muito importante. Filha querida, sei que a sua dor é muito grande, mas você também é forte. Eu daria tudo, um pedaço de mim, para não vê-la nesse estado. Mas lembre-se que eu te amo muito. Pode contar comigo para tudo. Cuide-se, que Deus é bom e está sempre com você. Lembre-se também que você foi muito feliz ao lado dele. Agora está doendo muito. Mas essa dor vai passar. Mas a doce lembrança do amor nunca você vai esquecer. Beijos de sua mãe que te adora, Emma. 5/5/94. O funeral seria para mim
ainda mais chocante. Do ponto de vista da encenação e do cerimonial, a namorada poderia estar ali, como poderia não estar. O que eu tinha era o amparo dos amigos verdadeiros e a vontade de acompanhar o Beco em sua última viagem. Sem pretensão, acho que ele, se tivesse como escolher, gostaria muito, mas muito mesmo, de me ver por perto. Minha sorte foi sentir, de volta ao velório, já à espera do enterro, o calor de uma mão firme e resoluta. Eu me sentia mais catatônica do que nunca. Se não fosse a Birgit, aquela amiga de perambulações europeias, ela me puxou resolutamente para dentro de um dos micro-ônibus especiais, onde pude distinguir o rosto amarfanhado de um ou de outro piloto. Berger, Prost, me parece talvez o Christian. A Birgit e o marido, a gente sentou lá no fundo, num refúgio tranquilo, dentro do ônibus. De repente, o ônibus se pôs em movimento e eu não resistia entre abrir a cortina e olhar para fora. Pessoas choravam, gritavam, acenavam. Sentia no movimento dos lábios de alguns a identificação imediata. Adriane, a namorada. As fotos que tinham sido pretexto da nossa briga eram exibidas a mim. Que ironia! Como sinal de algo que ele haveria de se orgulhar muito. Lento cortejo, e no meio da massa de uma figura da qual eu não vou me esquecer, um pretinho, adolescente, começou a correr do meu lado, no ônibus, bem debaixo da minha janela. Acenava para mim e chorava. Acenava, chorava e corria no ritmo do ônibus. Tenho a impressão de tê-lo visto a primeira vez ali ao final da Avenida Rebouças, quase na ponte que atravessa a Marginal Pinheiros. Ao chegarmos ao ponto do desembarque no cemitério do Morumbi, ele continuava ali, embaixo da minha janela, acenando, correndo e chorando. Vi o criolinho e pedi para que ele viesse também, em homenagem ao seu esforço, mas ele foi quem me dispensou. Eu vim até aqui porque amava o Ayrton. Daqui para frente, não tenho mais nada a fazer. Sabe as palavras. Não era ele o único que tentava dispensar de participar, me desculpem a sinceridade, da festa. No meu torpor, não senti 1 milímetro de estranheza ao reencontrar ali uma ex-namorada de Ayrton Senna. Estranhei isso sim, quando a minha chegada provocou nela um imediato efeito gangorra. Foi eu sentar e ela se levantou. Reconheço. Talvez eu nem me desse conta de nada, absolutamente nada, se a imprensa não tivesse no dia seguinte insistido na falsa questão da competição. Sabem o que eu penso? Eu não estava ali para disputar o papel de viúva, o campeonato de viuvez. Eu estava ali porque a única coisa que realmente me interessava eu perdi. Queixas, rancores, ciúmes eram sentimentos que não cabiam no meu coração, onde só transbordava melancolia e dor. Ayrton Senna da Silva, não há quem duvide, foi o mais valente, o mais genial, o mais perfeito de todos os pilotos. Isso a posteridade se encarregará de guardar. Para mim, quero ficar com a memória do Beco, um campeão da vida. A imagem que fica das últimas semanas, das conversas às vésperas da despedida, era de um ser humano integral e completo. Ainda muito cauteloso no que dizia, ao contrário da ousadia que ele exibia nas pistas, medindo cada uma palavra com fita métrica. Não havia outro jeito. Mas ele se abriu comigo como jamais. Eu mudei com ele. Ele mudou comigo. A carapaça tinha derretido. Ele era um homem com as virtudes, as contradições e a firmeza. E me permitam as dúvidas que fazem dessa nossa espécie uma coisa tão especial na ordem da natureza. Na nossa última viagem a Angra, na semana anterior ao GP Brasil, ele assistiu no telão a transmissão completa da primeira prova da Fórmula Indy. Na Austrália, eu acho, porque a diferença do horário era tremenda e a prova começava de madrugada no Brasil. Ele via tudo o que podia ver com corridas de 4 rodas, às vezes também em 2. Havia os amigos brasileiros na briga, é claro.
Emerson, Raul Boesel e Maurício Gujomin, com quem ele chegou a dividir casa quando chegaram os dois, com cara e coragem, à Inglaterra no início dos anos 80, sonhando com a glória do automobilismo. Mas no caso dele, acompanhar a Índia era paixão pelo esporte em si e o risco da velocidade. Devastada por um dia de muito calor e esporte, eu me aninhei no colo dele, resignada em saber que ele ia até o fim da corrida, e tentei manter os olhos e os ouvidos abertos enquanto ele me dizia uma coisa ou outra que, de repente, me fizeram parar para pensar. Peraí, isso é uma confidência. Ele não diz essas coisas assim para ninguém, ainda mais para alguém que definitivamente não era do ramo. Está sendo difícil para mim, disse ele. Como? A Williams está sendo muito difícil para mim, repetia. Desde os primeiros testes oficiais no Estoril, em meados de janeiro, teste que o Braga acompanhou, já que ele ficou hospedado em Sintra. Ayrton andava se queixando ao travesseiro. Sentia-o cabisbaixo. Ele tinha brigado muito por aquilo. A Williams era uma conquista. Eu lutei muito para sentar naquele carro, para estar ao lado do Frank Williams, mas estou sentindo que vai me dar muito trabalho. Ou eu não me adaptei com o carro, ou o carro é que não foi com a minha cara. Quero só ver como é que vai ser, disse, com uma ponta de ironia e, como se viu depois, uma sabedoria profética. Feliz ele estava, era um desafio, mas a decepção inicial ele já não escondia. Vou pegar leve, é uma equipe nova, caras novas, quero ir mudando as coisas gradualmente. Melhor carro, melhor piloto? Sei não. Ele me afirmou com todas as letras em Angra isso. Interpretem vocês como quiserem interpretar essa frase do Ayrton. O determinado, o fanático, o obstinado, contestando o que, de boca em boca, só se proclamava nos bastidores do automobilismo mundial. Vou me dar o direito de interpretar assim. Finalmente, o homem se coloca num plano superior à máquina. Espiritualmente e moralmente, ele a sobrepujava. Chamasse Williams, McLaren, Ferrari, Benetton, não importa o nome. Ayrton descobria que o material que o fazia ser humano era bem mais consistente do que a dos carros que lhe davam títulos, dinheiro e glória. A última vez que vi seu rosto, eu tive que repartir esse privilégio com milhões de espectadores. Vi e revi uma centena de vezes aquele longuíssimo momento de meditação e concentração no box da Williams antes da largada em Imola. A TV reprisou insistentemente e eu acionei inúmeras vezes o replay, porque em tudo aquilo havia a indisfarçável expressão de um mistério. A cena acentuava o sentimento que ele me deixou por telefone na véspera. Se pudesse, não corria. Ayrton Senna ia sair na frente, como pela 65ª vez em sua carreira. Pole position, sempre motivo de orgulho. Mas aquele choro infantil, me contaram depois que ele se escondeu no box no sábado para chorar em paz. Me acendeu uma luz de alerta, e aí veio a imagem da TV. E pela brecha da viseira, eu vi meu homem triste, muito triste. Zaza me disse que, naquele último instante do filho no box, aquela longa preparação antes da tragédia, foi uma forma de oração. Ela me disse isso e outras coisas no dia seguinte ao enterro, quando foi à fazenda do Braga para conversar comigo. Na véspera, depois do último adeus, eu também entrei na fila dos cumprimentos. A família enfileirada, abracei a Viviane, que guardava o capacete do Beco debaixo do braço. Muitas vezes ela tinha repetido em voz alta, abraçada aquele objeto que tanto lembrava o irmão chorado. Valeu, Becão, valeu. Com Leonardo foi um abraço forte, muito forte, e um beijo. Nada do que a gente fez foi por acaso. Eu me lembro ele me dizer isso. O pai se retirou, mas a Zaza estava firme. Beijei-a e ouvi dela. Quero muito falar com você, respondi, eu também. Mas não imaginei que no dia seguinte ela já batesse à minha porta. Depois achei que nunca mais nos veríamos. Estava enganada. Quando olhei pela última vez para a cova do Beco, eu lhe disse em silêncio: eu te amo
mas você me deixou. Você me faz muita falta. Daqui pra frente, minha vida será um tormento. No dia em que eu tomei coragem, enfim, de ir à nossa casa na Rua Paraguai para retirar as minhas coisas de lá, encontrei a Zaza. Eu estava tão sem eixo, sem rumo, tinha perdido tão completamente o fio da meada, que eu me abaixei no carro quando fui a São Paulo pela primeira vez com o motorista do Braga depois do enterro. Só ver a cidade já me apavorava. Fui direto ao apartamento. Dona Neide me esperava. 10 dias depois de toda aquela tragédia, respirei fundo para enfrentar os fantasmas da memória. Subi o elevador, a porta entreaberta, tudo igual, e ao mesmo tempo tudo tão diferente. Não havia nem sinal daquela baguncinha que nós produzíamos ali. Tudo no lugar. Não havia mais vida ali. Sentamos, a mãe do Beco e eu, no sofá e conversamos uns 40 minutos. Ela me falou da Bíblia e, por coincidência, do Salmo 81, aquele que o Beco lia e relia. Ela não se conformava. Senti que ia desabar, tratei de entrar no quarto, atirava minhas coisas na mala de qualquer maneira para poupar sofrimento. 4 malas cheias. Entrei no banheiro, estava tudo do mesmo jeito, a escova de dentes dele no mesmo lugar. Não resisti. Pedi a Zaza para guardá-la. Beijei-a e guardei. No armário dele, presentes que eu mesma tinha dado. A gaveta com seu pijama predileto. O mais velhinho, tipo bermuda, uma camiseta de meia manga azul claro. Tinha tudo a ver com a nossa vida. Fiquei com ele também. Dei as costas a um pedaço grande do meu mundo. E sabia que essa despedida seria também para sempre. Dona Neide me levou até a saída do prédio, nós nos abraçamos. Eu chorei tanto, ela chorou tanto, uma no ombro da outra, que os 2 porteiros que assistiam à cena também se emocionavam. Quis desanuviar. Se me pegarem na estrada, vão achar que eu sou uma sacoleira, eu disse. Ela ainda falou sério. Adriane, obrigada por ter sido mulher dele e tê-lo deixado feliz. Ele foi muito feliz com você. Eu também fui muito feliz com ele. Vou rezar por você, vou torcer por você. Gosto muito de você. Peguei ele pela mão e disse: a senhora ainda vai me ver bem, pode ter certeza disso. De uma forma muito real, sincera, muito coerente. Eu vou dar um jeito na minha vida. Chovia muito, eu me recordo. Cada uma de nós entrou no seu carro e até nunca mais. Uma página virada na minha vida. Mas que Zaza me permita. Eu conheci o seu filho e sabia quando é que ele tinha seus momentos de oração. Aquela cena que a TV mostrou pouco antes do desastre não foi um deles. Beco rezava em casa, à noite, longe das pessoas. Era dono de uma fé recatada e íntima. Não fazia o estardalhaço de um militante de púlpito. Para mim, naquela hora de rosto tenso e mãos cravadas no carro, ele apenas pensava. Pela primeira vez em sua carreira de piloto vitorioso, para quem o triunfo vinha primeiro que tudo, sentiu a fragilidade da máquina e a fragilidade do ser humano. Um homem tinha morrido à sua frente. Um amigo se estourava contra o muro. Até então, o piloto Ayrton Senna sentava no carro e andava no limite. De repente, outros sentimentos tinham se intrometido na sua vida. Susto, surpresa, medo. Medo. Que palavra cruelmente realista. Em tantos meses de conhecimento íntimo e profundo, nunca ouvi demonstrar qualquer coisa parecida. Ele passou por situações incríveis, bem diante do meu nariz. Nunca se inquietou. Ao contrário, ele buscava o perigo. Mas eu falo agora com a sinceridade de quem ouviu, sentiu e viu. E de quem não tem nenhum compromisso a não ser com aquilo que ela verdadeiramente acredita. Hoje assisto, de camarotes, aos que tentam dar às suas próprias mentiras um ar piedoso, quase religioso. Teorias e mais teorias, todas atribuindo a um Ayrton coisas que ele detestava fazer e negando a ele aquilo que ele mais buscava, ou seja, a liberdade. Imola era a prova de fogo dele, o tudo ou nada da temporada de 94.
Ele sabia que tinha que ultrapassar todos os limites, a começar pelos da sua máquina, frágil e difícil de dominar. A minha verdade é de que ele se viu, enfim, como uma criatura de carne e osso. Os super-heróis não têm medo. As pessoas têm. No dia em que Ayrton Senna pôde experimentar o mais humano dos sentimentos, no dia em que ele definitivamente se completou como ser, a insanidade dos mercadores do perigo veio golpeá-lo na cabeça, e o Beco pagou com a vida aquilo que ele mais sabia fazer. Era azul, todo azul, o meu quarto na fazenda Guariroba, para onde a Luísa e o Braga me levaram, quase pela mão, como se eu fosse uma criancinha desvalida. Azul, a cor preferida dele. Bateu de cara a desesperadora compreensão do que me esperava daqui para frente. Viver plenamente Ayrton Senna, sem ter Ayrton Senna. Tudo ia me fazer lembrar dele. Nada eu iria ter em troca da sua ausência. Um senhor que não me conhecia, num gesto de simples generosidade, me antecipou o que me esperava. Eu almoçava no Maxud, quando esse senhor me reconheceu, levantou-se da sua mesa e, pedindo 1000 desculpas, me deu uma coisinha embrulhada num pacotinho. Não é nada não, é só um símbolo, ele me disse. Era um chaveiro em forma de coração, dourado. Você perdeu isso, garota, mas vai se refazer, despediu-se. O coraçãozinho ingênuo, o quarto azul da fazenda, a cama de casal e os sonhos de todos os dias. Ah, os sonhos. Na fazenda, passei a ter medo das noites e dos sonhos. Trouxe minha mãe para perto de mim. Queria que ela ficasse acordada ao meu lado, vendo um vídeo atrás do outro, até que as minhas forças cedessem. De dia voltei a correr, 45 minutos. Falava em voz alta enquanto corria. Tá vendo? Fica aqui do meu lado. Era isso que eu queria mostrar para você, que podia correr com você. Descobri um caminho em que chamava Trilha das Borboletas. Antes de ir embora, Braga fez um giro por toda a fazenda comigo, e eu fiquei deslumbrada com aquele lugar, perto de uma cachoeira, muitas árvores serpenteando por um caminho natural, e uma quantidade incrível de borboletas, de todas as cores, de todos os tamanhos, de desenhos diferentes, tantas que você corria e elas batiam de encontro a você. No caminho das borboletas tinha uma pedra, grande e lisa. Não sei por que a escolhi, entre tantos lugares tão bonitos da fazenda, mas era passar ali que me vinha na cabeça aquela ideia do reencontro. Beco, você podia um dia vir me ver. Aparece por aqui. No dia de despedida da Guariroba, eu voltei lá na pedra. Eram 5 da tarde, mais ou menos, e um dia de muito frio, o sol já quase não se manifestava. E eu quis passear para dar um adeus àquele lugar que tinha me dado um abrigo tão reconfortante. Com a minha Bíblia na mão, eu me encaminhei quase automaticamente em direção à pedra. Abri o livro sagrado para ler, mas fechei-o. Por mais de 1 hora eu falei, sem parar, em voz alta. A minha própria e desesperada oração. Eu pedia para sair dali purificada de corpo e alma, deixar para trás as mágoas, os maus sentimentos, revolta, dor, decepção, injustiça. Que a tempestade me fortalecesse. Aí sim, abri a Bíblia. Por acaso, juro, no Salmo do Perdão. O Beco não apareceu naquela pedra. Mas não sei porquê, eu senti ele muito perto, perto mesmo. E ele continua, pertinho, aqui do meu lado e do lado de todos aqueles que amaram ele verdadeiramente.